Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro, nesse momento de aula remota. Todos estão me ouvindo? Gabriela, João Vitor, Antônio, Rogério, Jéssica, Michael, Esther, Tayane, Fabiola, Lorena, Sandy, Elane, Jane, Kelly, Alessandro, Ediélica, Lorena, Fabiola. Boa noite a todos. Então, todo mundo, é a primeira vez, é a segunda vez de todo mundo? É a segunda videoaula ou tem alguém que está conseguindo, que está vindo pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão. Eu estou vindo pela primeira vez. Antônio Filho. Tudo bem, Antônio? Sou a professora Priscila. Quem mais, além do Antônio, está vindo pela primeira vez? Mais alguém? Não, né? Então tá. Olha só, gente, eu vou falar aqui o nome das pessoas que mandaram a atividade para mim, conforme o tempo estipulado, tá? Eu vou ler aqui, ok? Sandy, Tayane, Arnaldo, Lorena, Michael, Rogério, Rayane, Alessandro, Fabiola, Jéssica, Andressa, Elane, as duas Andressas, mandaram. O Marley, a Estefânia, a Graciele e a Ediélica, tá? E os demais, e as pessoas que eu não chamei, se alguém tiver aí no grupo que tiver mandado, por favor, sinaliza, porque eu não consegui identificar na minha caixa de e-mail, tá? Oi, professora, a senhora citou meu nome, é porque eu acabei de entrar. Não citei, Gabriela, você mandou? Sim, eu mandei logo no primeiro dia. Tá, vou verificar lá. Boa noite, Maria da Paz. Boa noite. Mais alguém mandou? Tirando estes que eu falei. Oi, professora. Oi, Maria da Paz. Eu terminei o meu, professora, porque falta de tempo. Eu trabalho, cheguei quase ainda agora. Eu trabalho a semana inteira, de sábado a sábado. O domingo é meio corrido para mim também. Eu sei. Vamos fazer o seguinte, então, tá? Entendendo as dificuldades de todos, eu vou fazer o seguinte, tá bom? Vocês irão ter até o final da disciplina para mandar todas as atividades, tá bom? Mas não vão ter nenhum dia a mais. Quem não mandar até o dia do término da nossa disciplina, até o último dia, eu não vou ter aproveitamento desse aluno, tá bom? Então, eu não vou mais, esqueçam vocês vão ter o dia subsequente, por exemplo, amanhã, vocês vão ter para ir fazendo devagar as atividades, tá? Mas aí vocês vão fazendo e vão mandando, mas vocês vão ter até o último dia para mandar todas as atividades que estão previstas para a nossa disciplina, tá ok? Tá combinado assim? Que daí então todo mundo fica fazendo conforme for organizando o seu tempo, tá? Mas não deixe de mandar até o último dia para poder eu ter, um elemento, de avaliar de alguma forma que vocês tiveram participação, na disciplina, porque
eu entendo perfeitamente as dificuldades de todos, tá? As dificuldades de vocês também são nossas dificuldades, claro que de outra natureza, mas é uma dificuldade que nós temos para, no final da disciplina, a gente tem que ter a certeza de que vocês tiveram um aproveitamento de alguma forma do que foi passado, tá bom? Todo mundo que está presente aqui conseguiu assistir a primeira aula no canal? Todo mundo conseguiu ouvir ou ver? Todo mundo se inscreveu lá no canal, me deixou mais famosa? Eu me inscrevi, professora, porém eu não vi a aula ainda por falta de internet. Aí, porque não tem Wi-Fi em casa, eu não tenho dados móveis o tempo todo. Para mim assistir a aula eu tenho que vir para minha irmã para poder assistir. Certo. Quem mais? E os demais? Fabiola, Tayane, Jane Kelly, Arnaldo, Esther, Michael. Sim, professora. Arnaldo. Gabriela, Rayane, Alessa. Vocês conseguiram assistir os dois vídeos da primeira aula? Porque eu postei o vídeo do capítulo e postei o vídeo gravado no dia da nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, Sim, tá? eu assisti o vídeo e li o capítulo. Aí eu enviei o trabalho para a senhora no e-mail. Certo. Ok, muito bem. Então, não deixem de ver a aula, gente, porque, olha, vocês estão eu sei o número de pessoas que participam da aula. Eu sei o número de pessoas que estão matriculados lá. Lá no canal, eu sei quantas visualizações tiveram o vídeo. Então, se eu tenho uma turma de 40 alunos e eu tenho 5 visualizações, eu vou entender que os meus alunos não estão vendo as aulas, correto? Isso é até uma forma de eu tentar entender que vocês estão entrando e lá não dá para ver quem assistiu, quem deixou de assistir, só dá para ver se vocês fizerem comentários, né? Então, uma dica para vocês escrevam um comentário, façam alguma coisa, façam lá algum tipo deixem registrado lá de alguma forma que vocês viram, ou ouviram a aula de alguma forma, tá bom? Que é para vocês me ajudarem também a ter um tipo de acesso, né, de quem é que está conseguindo ver as aulas, tá bom? Ok? Esse momento que nós temos agora, em função disso, eu não vou dar aula para vocês nesses nossos encontros, eu vou dar uma orientação, porque as aulas, elas estão gravadas. Porque se eu der a aula agora, para do capítulo propriamente dito, as pessoas que não estão conseguindo assistir, né, não está presente agora, vai ficar prejudicado de alguma maneira. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, por exemplo, o capítulo 1, ele já foi dado, ele está postado lá, certo? E hoje a intenção, de acordo com o nosso cronograma, eu introduzir para vocês o capítulo 2 já. Então, quando a gente fala do capítulo 2, a gente já vai aprofundando um pouco a mais. E aí eu pedi para vocês tentarem ler antecipadamente os capítulos, anotarem as dúvidas ou tirarem as dúvidas do capítulo passado, do capítulo que vocês já leram, se tem alguma questão que vocês gostariam de trazer para o grupo, né, para a gente discutir. Teria alguma dúvida com relação ao primeiro capítulo? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Né, o primeiro capítulo, ele trouxe uma introdução sobre o que nós estamos trabalhando em psicologia da educação, no sentido de vocês entenderem a diferença entre psicologia científica e a psicologia do senso comum, né? E aí todo mundo conseguiu entender, todo mundo que viu e que leu o capítulo? Alguém gostaria de falar? Rayane, você que leu o capítulo e assistiu, né? Fabiola, que viu os dois. Qual a diferença entre a psicologia científica e a psicologia do senso comum?
Quem gostaria de compartilhar assim para as pessoas que estão participando pela primeira vez e que não conseguiu ainda assistir o vídeo? Qual é a diferença entre a psicologia científica e a psicologia do senso comum? Boa noite, professora. Boa noite. Do que eu entendi, a psicologia do senso comum, ela não precisa de teoria para comprovar a teoria dela, né? E já a parte da científica, ela tem todo um método para poder dar certeza daquela tese. Um caso, no senso comum, a sandália virada faz mal, pode matar a mãe. Gato preto tá, sei lá. Entendeu? São coisas do cotidiano que a gente aprende, que vai passando de geração em geração. Caso também das crenças que a gente tem. O que eu entendi basicamente foi isso. E a do científico você já tem que provar por métodos. E a pessoa pode, do lado do outro lado do mundo, eu virar um método, ela vai poder ter o mesmo resultado que eu tive com a pesquisa. Uhum. Isso. Mais alguém? Exato, Lorena, isso mesmo. Mais alguém? Arnaldo, complementando o que a só um colega instantinho, falou, Elane, só um instantinho. Arnaldo. do nosso cotidiano que nós adquirimos através da cultura, tradição, né, heranças familiares, onde normalmente é passado de pai para filho, né? Já o conhecimento científico não, ele é adquirido por meio de observações e estudos mais explícitos, né? Uhum, exatamente, comprovados, comprovação científica. A psicologia científica ela é aquela feita pelos psicólogos, né? Por exemplo, a psicologia, para mim, ela não é do senso comum, porque eu sou psicóloga, né? Eu estudei, eu me formei, eu tive uma graduação em psicologia. E para vocês, ela é do senso comum, porque vocês não são psicólogos. Muito embora vocês estejam estudando psicologia na universidade, vocês não vão ter uma graduação em psicologia, né? Mas a partir do momento em que vocês vão adquirindo conhecimento, que vocês vão se aprofundando, que vocês vão de repente pesquisando, se tornarem pesquisadores, né? Mesmo sendo pedagogos, mas vocês forem se tornando pesquisadores na área da psicologia, essa psicologia ela vai deixando de ser uma psicologia do senso comum para vocês e vai se tornando também uma psicologia científica, né? Então a importância desse primeiro capítulo é fazer essa introdução, dando para vocês essa visão de uma psicologia científica, que é essa psicologia que nós estamos trabalhando na disciplina Psicologia da Educação, tá? É diferente desta psicologia que o nosso amigo que vai lá nos dá um conselho, a nossa avó vai ali nos dá um outro conselho. É uma psicologia, né? No livro tem uma frase que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Então, de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco também, né? Então, existe assim uma relação, né, entre as necessidades do dia a dia e você tá ali para prestar um apoio, para prestar um ombro amigo, né? E ali tomar uma cervejinha com o amigo, bater um papo, deixar o amigo ou a amiga falar e você vai estar ali dando seu conselho, né? Mas você não é psicólogo, então aquela psicologia é uma psicologia do senso comum, como a Edielica está dizendo, é a do cotidiano, é aquela que é feita ali na mesa de bar, numa conversa, ou então é feita em uma rodada de amigos, e enfim, é aquela psicologia do cotidiano, é diferente da psicologia feita nas universidades, na psicologia feita nos consultórios, e aí sucessivamente. Arnaldo, isso, eu ia pedir para o Arnaldo desligar o microfone dele, tá ótimo. Mais alguém? Quando é que a psicologia científica ela se torna científica, né? Quando é que ela, o que foi preciso acontecer, né? O que a psicologia teve que apresentar? Isso já estou entrando no capítulo 2, né? Mas no capítulo 1 fala já um pouquinho nessa questão, né? Então, falar da psicologia é falar de uma psicologia com objeto de estudo, é falar de uma psicologia que já tem um método rigoroso, né? É falar de uma psicologia que já tem uma teoria bem
consistente. Então a psicologia, nesses moldes científicos, ela vai ter que ter, né, critérios, ela teve que atender a critérios para ela ser considerada ciência, e é isso que trata o capítulo 2, né? Então o capítulo 2 vai falar para vocês da história da psicologia, quando que essa psicologia ela deixou de ser, né, uma psicologia filosófica para ter se tornado uma psicologia científica. E aí, nesse capítulo 2, vocês vão fazer uma viagem no tempo, né? O tempo histórico. Vocês vão falar de psicologia pautados, né? Vocês vão estudar a psicologia pautados na história da psicologia. De onde a psicologia surgiu, como surgiu e por que surgiu, né? Quais as fases, né, na história da humanidade que tiveram, né, contribuições para o desenvolvimento da psicologia, e vocês vão viajar no tempo desde a antiguidade, lá entre os gregos, os romanos, e vão entrar na Idade Média, né, um período bem difícil para a ciência. A ciência, na verdade, ela era inexistente na Idade Média, né? A igreja ela teve um poder muito grande, e igreja e ciência eram que contrapontos, né? E aí, com o avanço do Renascimento, você vai ter o desenvolvimento científico acelerando, né? Nascendo e acelerando. E a psicologia, nesse contexto, ela vai também se desenvolvendo, né? E aí vamos ter personagens importantes dentro de cada período histórico. A gente vai falar no capítulo 2, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, e vamos chegar no Renascimento com um personagem muito importante que foi René Descartes, que teve o papel fundamental, né, para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. E aí, o que a psicologia, da onde que ela saiu lá na antiguidade e onde foi que ela chegou, né, na Idade Moderna, que é quando a psicologia finalmente ela adquire um status, né, de ciência. A psicologia ela nasce com a filosofia, assim como todas as ciências, né? Vai atravessando ali o contexto histórico, vai passando, né, pela religiosidade, vai tendo personagens importantes, vai entrar no Renascimento com personagens importantes, com características cada vez mais próximas ali da ciência, do científico, de todos os critérios que uma área de conhecimento precisa ter, né? Como a Tayane está falando, o conhecimento científico precisa ter objetividade, exatamente isso, Tayane. A objetividade foi o critério principal, assim, para a psicologia ela poder ser considerada ciência, né? Então, quando a gente fala dessa objetividade, a gente vai falar de um contraponto da subjetividade, né? Inicialmente, a psicologia, ela surgiu como uma tentativa de compreender, né, por que o mundo estava se transformando e, consequentemente, por que os homens estavam, né? Quais os impactos dessas mudanças que a humanidade estava sofrendo para o desenvolvimento humano. E aí nós vamos entender que foi necessário a psicologia ela correr atrás, né, de se tornar, de ter um caráter objetivo, né, mensurável, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso ver, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é a mente humana, a mente propriamente dito, né? O que é a mente? Se eu perguntar o que é o cérebro, obviamente vocês vão formar a imagem, né, do cérebro mentalmente, vocês vão formar a imagem do cérebro, porque hoje, né, em pleno século XXI, nós conseguimos estudar o cérebro, né? Eu na faculdade estudei, eu tive acesso,
né? E aí nas universidades, os cursos que são da área de saúde têm acesso também. E aí, hoje não tenho claramente, eu sei te dizer como é formado, o que é formado e como funciona. Mas na antiguidade isso não acontecia. Na Idade Média, quando o corpo era considerado sagrado, que nunca tinha se realizado uma autópsia, né? Nunca ninguém tinha visto o corpo humano por dentro, ninguém sabia como era o coração, ninguém sabia como era nada, porque o corpo, né, ele era considerado imagem e semelhança de Deus. Então, aqueles que tentavam realizar esse estudo do corpo humano morto ia parar na fogueira da Santa Inquisição, né? Então, era considerado pecado. E aí, algumas pessoas que se arriscaram, né, e foram em busca desse conhecimento, porque não estavam mais satisfeitos com o que a igreja colocava, né, enquanto perspectiva, foram descobrindo, foram desenvolvendo, foram abrindo os corpos, né? E René Descartes teve uma participação, porque ele vem colocar a contribuição dele, né, do materialismo, né, a questão da mente e do corpo separados. Quando o corpo morre, é só uma máquina, vem comparar o corpo humano a uma máquina e vem permitindo, né, que com isto o corpo humano ele seja estudado. E aí a psicologia ela vai nessa mesma dança. A psicologia ela vai sendo desenvolvida a cada momento e a cada fenômeno que vai acontecendo durante a história, né, da humanidade. Então, a psicologia, gente, ela vai fomentar, né, descobrir processos como esse, por exemplo, como eu perguntei. Se eu perguntar para vocês o que é a mente? A mente tem cor, tem forma. A mente, ela é grande, ela é pequena. Como é a mente? Como é a subjetividade? Ela tem cor, ela tem forma, né? Então, vocês não vão saber me dizer como é a mente, mas vocês podem me dizer como é o cérebro, né? Hipoteticamente, né? E cientificamente, hoje nós sabemos que a mente, ela está localizada em um órgão específico que é o cérebro humano, né? E daí a gente vai e percebe que foi necessário a ciência dar respostas que antes eram meras hipóteses e especulações. Então, acreditava-se, existe até um filme muito interessante que vocês podem estar assistindo para configurar um pouquinho isso que eu estou falando, que chama-se O Físico. Não sei se alguém já assistiu. O Físico. Então, nesse filme mostra muito claramente esse envolvimento, né, de algumas pessoas, né, na tentativa de descobrir, de praticar a medicina, né, e aí como que o corpo passa a ser estudado de modo mais invasivo, né, do que era realizado até então. E aí a mente, alguém pode me dizer qual é a cor da mente? Alguém tem uma hipótese aí? Alguém tem uma hipótese de que cor é a mente? Sim ou não? Escrevam no chat ou falem. Sim ou não? Alguém tem uma hipótese de que cor é a mente? A cor que nós imaginarmos na hora. Muito bom. Eu acho que não tem cor. Quem mais? Que cor é a mente? Cinza. Cinza. Onde foi que você viu a cor cinza da mente? Não tenho ideia. Quem mais? Mas se eu fizer uma outra pergunta, todo mundo vai me responder. Que cor é o cérebro? Rosa. Cinza. Rosa? Eu acho. O crânio por dentro ele é meio rosa, mas o cérebro mesmo ele é cinza. O crânio é o osso, gente. O crânio é o osso, tá? O osso que protege o cérebro. Por dentro ele é rosado. A massa encefálica, né?
O córtex cerebral. É acinzentado, né? É uma cor mais enfim, uma cor mais rosa por conta da presença do sangue, né? Mas, enfim, a cor da pele mais clara, a cor dos tecidos são mais claros, são mais acinzentados, né? São mais, enfim, tem algo mais objetivo para falar, né? Tem algo mais objetivo. E aí é diferente da mente. A mente, a concepção de mente, a ideia de mente é uma ideia mais subjetiva. E é justamente esse embate que existia para a psicologia da época, quando ela começou, né, a despontar como área de conhecimento, foi necessário provar a psicologia. Porque o que é a psique? De acordo com a palavra grega, psique é o que, gente? É alma, né? É alma, significa alma. E daí foi necessário provar a psicologia. E nessa intenção de provar, a psicologia ela teve que se estruturar objetivamente, né? Ela teve que tomar forma, ela teve que tomar tamanho, tomar cor, tomar números, e daí as primeiras ideias de uma psicologia científica foram ideias formalizadas por médicos, né? Então, os primeiros psicólogos científicos, eles eram médicos fisiologistas, médicos neurologistas, médicos que estudavam, né, ali o cérebro e etc., que estudava né, os líquidos corpóreos, que são os fisiologistas. E daí, os primeiros psicólogos, eles eram desta área. E aí, finalmente, nós tivemos que criar um laboratório, que foi chamado o primeiro laboratório de psicologia, né, que foi criado lá na cidade de Leipzig, na Alemanha. E aí, a partir disso, a psicologia ela ganhou o status de ciência, ela se torna ciência. Ela sai lá da filosofia, lá com Sócrates, passando por Platão, Aristóteles, vai lá na Idade Média com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, que são representantes da igreja, né, nesse contexto, adentra o Renascimento, e aí nós vamos ter o René Descartes como sendo representante desse momento da psicologia, e finalmente chega, né, no século XIX, início do século XX, e aí nós temos a Era Moderna, quando vamos ter ali, né, representantes da psicologia científica, e vamos ter, né, Wundt, tá? Wilhelm Wundt como sendo o fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig, lá na Alemanha, tá? E daí, finalmente, agora a psicologia ela é científica. Finalmente, agora a psicologia ela passa a ter um caráter objetivo, né? E assim como eu falei para vocês lá na primeira aula, que a psicologia ela tem áreas, tem sub-áreas, isso acontece agora de forma muito abrangente, mas inicialmente foram criadas as primeiras áreas da psicologia, as primeiras, vamos dizer assim, escolas da psicologia. Tá? Então, no capítulo 2, vocês vão ver que existiu a escola funcionalista, a escola estruturalista e a escola associacionista. Foram as 3 primeiras grandes escolas da psicologia, as grandes áreas da psicologia, e cada uma destas escolas definiu um objeto de estudo. Tá? A escola funcionalista, ela tinha como objeto de estudo a consciência, como que a consciência funcionava, né? A mente funcionava. A escola estruturalista, o próprio nome está dizendo, estrutura,
né? Então, a escola estruturalista tinha como objeto de estudo a estrutura onde funcionava a consciência. E daí passou-se a haver, né, uma junção entre consciência e cérebro. Então, a estrutura que passou a ser estudada muito profundamente pela escola estruturalista foi o cérebro humano, ok? Daí a ideia de que consciência e cérebro é um processo que acontece, né, neste órgão específico que é o cérebro e não no coração. A consciência ela não é associada ao coração. A consciência ela não é associada ao estômago. A consciência ela não é associada ao intestino, né? A consciência ela é associada ao cérebro. Então, nesta escola houve uma dedicação por estudar, né, o cérebro humano, a escola estruturalista. E daí a outra escola, que é uma das mais importantes e que ainda hoje é uma das maiores representantes da psicologia, das escolas da psicologia, nós vamos ter a escola associacionista, tá? Que vai ter como objeto de estudo o comportamento, ou seja, a associação entre estímulo-resposta. Daí o nome associacionista, porque o objeto de estudo vai ser a associação entre a apresentação de um estímulo para um organismo e a resposta que esse organismo vai ter perante esse estímulo. Então, muitos experimentos, muitos estudos foram feitos, né? E aí nós vamos ter representantes muito importantes para a escola que viria a se tornar depois, que viria a surgir depois, como desdobramento da escola associacionista, que é o behaviorismo, ou comportamentalismo, ou análise experimental do comportamento, são termos sinônimos, tá? Então, o behaviorismo hoje existe como uma força muito grande dentro da psicologia, né? Nós temos psicólogos behavioristas que são formados com esta especialização, com esta área de atuação, né? Nós temos psicólogos de muitas áreas, mas existem psicólogos behavioristas que vocês vão entender o que é que os psicólogos behavioristas fazem lá no próximo capítulo que vocês vão estudar quando vocês forem estudar o behaviorismo, tá bom? Então, o capítulo 2, pessoal, ele vem trazendo essa concepção inicial acerca da psicologia, como que ela surgiu e se tornou, né, uma ciência dentro desse quadro histórico que eu descrevi para vocês, tá bom? E aí vocês vão ler esse capítulo com muito carinho, com muito cuidado, vocês vão resolver as questões, porque isso vai ajudá-los a fixar, né, este conteúdo, e aí vocês vão ter uma clareza melhor sobre o que é a psicologia propriamente dita, né? Lá na aula passada vocês deram vocês emitiram uma ideia, né, sobre o que vocês pensavam, né? Algumas pessoas falaram que seria aquela que estuda, né, aquela ciência que estuda o comportamento, o inconsciente, a mente, a emoção, né? Vocês foram falando foram dando série de contribuições, e é tudo isso que vocês falaram e mais um pouquinho, né? Então, cada área da psicologia, como a nossa psicologia aqui que nós estamos estudando, que é a psicologia da educação, ela vai ter como objeto de estudo os fenômenos que estão ali implícitos no processo de ensino e aprendizagem. Voltando a repetir, eu quero que ao final desta disciplina vocês tenham essa clareza, porque é que vocês estão estudando a disciplina psicologia no curso de pedagogia. Eu quero que vocês tenham esta clareza. Não, eu estudo psicologia na pedagogia por quê? Né? Por que é que eu estou estudando esta disciplina aqui na minha graduação? Tá claro isso? Tá claro para todo mundo? Arnaldo, você que está pegando o bonde meio que andando, tá conseguindo entender?
Oi? Estamos sim, estamos conseguindo. Estamos assistindo as aulas, assistir o vídeo, né? E ver o trabalho. A gente consegue sim ter uma noção, na verdade, do que vem acontecendo, sim. Ótimo. A gente tem, que nem a gente pode colocar que a gente tinha uma ideia do que era, e hoje a gente muda essa ideia, né? Porque a gente não, devido a esse dia a dia, dessa quantidade de expressões que é usada, né? Na verdade, que as pessoas usam, que nem a senhora colocou que o psicólogo, na verdade, as pessoas tinham medo, né? De ir ao psicólogo, né? Hoje a gente consegue ter uma outra visão, que não é aquela visão de que o psicólogo vai no porque tá doente ou porque tá louco, né? Sim. A gente não tem mais essa visão. Sim. Essa primeira aula. Hoje a gente tem uma... Eu particularmente tenho uma visão que o psicólogo está lá para orientar, né? Existe um problema e ele vai orientar da melhor forma, né? Tá entendendo? E com uma determinada exceção, né? Porque existem exceções, né? Rapaz, eu não sei se é no meu celular ou é no computador da senhora. Tá aparecendo uma tela azul assim. Eu acho que tá querendo dar o bug aqui, ó. Mas tá tranquilo, professor. É isso aí, né? A gente consegue entender isso sim. Certo. E a psicologia, ela transforma, né? Sim. O ser humano, né? Ao longo de estudo, né? Sim. A pessoa pode adquirir um entendimento, né, do que é a psicologia, né? Sim. Eu pelo menos posso deixar bem claro que eu era praticamente entendia a psicologia que nem aquele do cara que vai no psicólogo é louco. Tá com algum problema, presta a loucura, né? Sim. Mas na verdade não é ele, né? Sim. Tá entendendo? Sim. Eu consegui entender dessa forma. Que ótimo, que bom. É como a Tawane está falando, professora, no início a senhora falou que a gente não está fazendo graduação em psicologia, mas a gente pode fazer pós-graduação em psicopedagogia. Pode fazer pós-graduação em psicopedagogia, sim. É uma especialização em psicopedagogia, né? É justamente a psicopedagogia é uma área bem específica que vai atuar bem relacionado nesse contexto da educação, né? A psicologia aplicada à educação. E daí desenvolvimento de instrumentos e técnicas e mecanismos para facilitar o aprendizado. Perfeito. Nós temos no Brasil, inclusive, graduações em psicopedagogia. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, existe graduação em psicopedagogia. Você não é uma especialista, você é uma graduada em psicopedagogia, né? Aqui no Brasil, aqui no Pará, não sei se, acho que nós não temos graduação em nenhuma universidade, nem pública nem privada, em psicopedagogia. Mas nós temos nós temos especialização em psicopedagogia, ok? Certo? Então, exatamente, tem várias especializações bem interessantes para fazer. Então, pessoal, a ideia é essa, a ideia é fazer com que vocês tenham realmente esse interesse bem focado, né, na relação da psicologia com a pedagogia, para que vocês possam responder a isso ao final. E não somente responder, mas usar a psicologia como um instrumento na formação de vocês, na atuação de vocês enquanto pedagogos, né? Vocês são pedagogos em formação. E aí vocês irão estudar, né, outras disciplinas ainda da psicologia como um instrumento a mais na formação de vocês enquanto pedagogos. Então, essa é a intenção de vocês terem psicologia no currículo de vocês, tá? A psicologia da educação é aquela área em que a psicologia é
a que vai dar ferramentas, né, teóricas e também ferramentas também específicas para que vocês possam perceber naquela criança, naquela pessoa que está ali, né, tendo problemas, dificuldades no ensino e aprendizado, né, pode ser de cunho psicológico. Então você vai ali como pedagogo ou como psicopedagogo e vai ter um olhar diferenciado sobre aquele processo, sobre aquele fenômeno, né? Vocês leram lá no primeiro capítulo que os fenômenos psicológicos, eles são diversos, né? Então o não aprendizado, a dificuldade, né, a dificuldade do aprendizado, ela é um fenômeno psicológico também, né? Então o pedagogo, ele tem que ter essa base em psicologia, essa introdução em psicologia para poder, né, ter uma ideia inicial que pode estar acontecendo alguma coisa ali junto daquele fenômeno que está acontecendo, né, dentro do processo. Deixa eu ver aqui, mandou uma ideia. Professora, eu li apenas 4 páginas do capítulo 1, mas deu para ter uma noção de imediato da psicologia. E esse livro é bastante interessante, que dá vontade de ler o livro inteiro. Mas, infelizmente, meu tempo é muito corrido, pois trabalho em 2 áreas diferentes, tenho filhas pequenas e tudo. É uma correria para mim, sem contar a internet que nunca ajuda. Gente, então realmente eu vejo amplas dificuldades, né, nesse processo. Por exemplo, esse processo que está acontecendo agora acaba afetando também o emocional de todo mundo, né? O emocional, o não acesso às aulas, né? O sentimento de impotência que algumas pessoas passam a ter, né? Nesse fenômeno que está acontecendo de aulas remotas. Eu estou dando aula para 4 turmas, né? Eu tenho alunos que estão lá no Marajó, né, e não conseguem ter acesso à internet e aí estão, infelizmente, sendo prejudicados dentro desse processo. Então, isso tudo também envolve, né, a psicologia, porque de alguma maneira as pessoas, elas estão sendo afetadas emocionalmente por tudo que está acontecendo. Então, isso também é um processo que envolve a psicologia da educação, Eu quero deixar um recado para vocês. Acessem a página do meu projeto PASES, tá? O projeto PASES é um projeto que eu coordeno na UFPA. Então, coloquem PASES Altamira no Facebook, que vocês vão ter acesso ao meu projeto, a descrição do projeto PASES Altamira. É um projeto em que eu ofereço assistência, em que eu e mais uma equipe de psicólogos, né, oferece ajuda psicológica, atendimento psicológico, acolhimento psicológico aos alunos, à comunidade acadêmica, desde 2014 que esse projeto acontece. Então, como vocês são ingressantes, geralmente com as turmas ingressantes eu vou com a equipe, né, para apresentar o projeto. Infelizmente, nós estamos nesta situação, mas vocês deem uma olhadinha lá na nossa página, tá? Lá no Facebook, PASES Altamira, que vocês vão ter acesso ao que nós produzimos lá, tá bom? Maria, mas o que eu entendi sobre psicologia comum é que todos nós, apesar de não sabermos, todos nós somos um pouco psicólogos, usamos a psicologia no dia a dia, de acordo com o que pensamos e fazemos diariamente. Enquanto a psicologia científica precisa ser comprovada de alguma forma com fatos, ideias e pesquisas. Exatamente, Maria da Paz, você está certíssima. É isso mesmo que é a diferença entre a psicologia científica e a psicologia do senso comum, tá? Ok? Eu vou encerrar o vídeo aqui porque já está em 44 minutos e fica muito pesado para carregar. Esse vídeo que eu vou encerrar agora, eu vou já colocar no YouTube para que as pessoas possam... as pessoas que não estão presentes, por exemplo, nós estamos agora em 24 pessoas, mas a turma é bem maior. Então, tem pessoas que ainda não conseguiram entrar na sala, e aí eu vou parar o vídeo agora
mas a gente vai continuar aqui para a gente fazer as últimas considerações, tá?